E eu quero muito agradecer a Deus por estarmos com vocês aqui nesta noite. Ontem minha esposa perdeu a mãe dela. É um momento de luto, um momento de muita tristeza. A irmã Lineade perdeu o pai, justamente aí, Dia dos Pais, né? E até Jesus voltar nós iremos perder muita gente. Mas a promessa de Deus é enxugar dos olhos toda lágrima, dar fim à dor e o sofrimento. Nessa noite eu trouxe para vocês uma mensagem justamente sobre os pais. Sobre os pais. A irmã Leonardo falando sobre essa programação, ela falou: irmão, eu queria que você falasse sobre os pais no Dia dos Pais. Eu falei: é um privilégio, uma grande responsabilidade também. Eu quero convidá-los a pegar a Bíblia, a Palavra de Deus, e abri-la no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Ao você encontrar esse texto, eu gostaria que você se colocasse em pé para a leitura dele. Lucas, capítulo 15. Versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente ou irresponsavelmente. Só até aí, tá bom? Podem sentar. Eu gostaria de falar hoje sobre 5 responsabilidades de um pai. Existem outras, mas eu quero me deter nessa noite sobre 5 delas. A parábola do filho pródigo é uma parábola conhecida de todos nós. Fala de um filho que deixa a casa do pai. Um dos momentos mais tristes que um pai pode passar é no momento em que um filho decide ir embora do lar. Muitos pais ficam com sentimento de frustração, quem sabe não cumpriu as responsabilidades dele. Mas nesta noite, eu gostaria de falar para você o seguinte: se você cumprir esses 5 requisitos que eu vou apresentar para você aqui, e um dia o seu filho decidir sair de casa, usando a sua livre e espontânea vontade, seu livre-arbítrio, e dizer: pai, estou cansado de casa, estou cansado de regras, de hora para chegar, hora para sair, o que eu preciso assistir, o que eu não tenho que assistir, eu estou cansado disso, eu quero liberdade, eu quero fazer tudo que me vier à cabeça, eu quero liberdade. Porque nós seres humanos achamos que quando fazemos tudo aquilo que nós desejamos, nós somos satisfeitos e encontramos a verdadeira felicidade. O filho pródigo tomou essa decisão e disse assim: pai, estou cansado desse lar, estou cansado de tantas regras, eu quero sair de casa, pai, e não ter hora para voltar. Eu estou cansado de tanto regulamento. Eu quero a minha parte da herança. Sabe, queridos, a primeira responsabilidade de um pai está lá em Jó capítulo 1, versículo 5. Eu não quero que você procure, mas se você quiser marcar aí na sua Bíblia, você vai marcar e depois estudar em casa.
No capítulo 1 de Jó, versículo 5, a Bíblia me diz que Jó, um homem íntegro, justo e reto, e que se desviava do mal, um homem muito rico, o homem mais rico da sua geração, um homem que tinha tantos servos à sua disposição, um homem que cheio de afazeres, de tarefas, de correria, no meio da sua agenda, às 4 horas da madrugada, ele separava um momento exclusivo de intercessão em prol de seus filhos. Glória a Deus. Um homem com uma agenda lotada, separava algumas horas de oração pelos seus filhos. E a oração de Jó era mais ou menos assim: Pai, nesse momento eu coloco todos os meus filhos nas tuas mãos. Ontem teve uma festa, Pai. Eu não sei o que aconteceu lá. Eu não sei se meus filhos blasfemaram do teu nome, se proferiram alguma palavra contra ti. Eu não sei. Eu quero, Pai, que o Senhor perdoa ele. Eu também quero, Pai, que o Senhor abençoa a vida deles. Eu quero que o Senhor dê sabedoria a eles. Eu quero que o Senhor coloque no coração deles o desejo de estudar a palavra, de orar. Eu quero, Pai, que o Senhor proteja, que o Senhor guarde. Essa era a oração de Jó constantemente, todos os dias. Que exemplo maravilhoso para nós, né? Você tem orado, você como sacerdote, como pai, tem orado pelo seu filho? Você tem dedicado momentos exclusivos de oração, de intercessão por seu filho? Se não, a partir de hoje, tome a mesma atitude que tomou Jó. Quero agora aprender com outro pai. Segundo, não ter preferência de filhos. Quando você lê Gênesis capítulo 37, versículo 3 e 4, a Bíblia me diz que Jacó amava mais a José do que todos os outros irmãos, ou de que todos os outros filhos, melhor dizendo. Dos 12 filhos de Jacó, José era o preferido do pai. Era um filho mimado do pai. Era o preferido do pai. Quem sabe José se destacava pela sua inteligência, quem sabe por ser o filho da mulher que Jacó mais amava. Ele tinha um carinho todo especial. Além de demonstrar isso, ele demonstrou de outra forma, fazendo uma túnica ali, uma capa especial para o filho. Quando os outros irmãos souberam disso, ficaram irados contra José e contra o pai. Foi crescendo no coração dos irmãos um ódio, tanto de José quanto do pai, porque o pai tinha um filho preferido. O pai tinha um filho que elogiar, no qual ele elogiava, enquanto os outros não recebiam elogio. O pai, além de elogiar, o pai dava presente para um, enquanto os outros ficavam sem. E ali ia crescendo um ódio dentro do coração daquelas crianças. Nós erramos quando nós temos um filho preferido. Nós erramos quando nós elogiamos mais um do que outro. Nós erramos quando nós presenteamos mais um do que outro. Nós, queridos e amados irmãos, erramos quando nós compramos algo para um e deixamos o outro sem. Quando nós pedimos opinião a um e o outro não. Quantas vezes nós temos, quem sabe, demonstrado preferência para um e o outro não? Existem alguns problemas que os psicólogos dizem que trazem aos filhos que são preferidos do pai. Um filho que recebe tudo do pai, sem o pai nem questionar. Um filho que é o preferido, o predileto do pai, esse filho vai ter muita dificuldade quando sair de casa. Em primeiro lugar, porque em casa do pai, ele se sente um rei, ele se sente um príncipe, ele se sente o dono de tudo. Enquanto quando sai do lar, ele vai perceber que o mundo não é igual à sua casa.
Ele vai perceber que para conseguir algo na vida, ele precisa pagar um preço. Ele precisa passar pela dor, ele precisa passar pelo sofrimento, ele precisa passar pelas decepções, e ele não está preparado para isso, porque na casa do pai ele era mimado, na casa do pai ele tinha tudo o que ele queria, na casa do pai ele era o preferido, enquanto na rua ele é rejeitado, é desprezado pelos amigos, quem sabe pelos colegas de trabalho, ele não se sente à vontade longe da casa do pai. Culpa de quem? Do pai que preferiu mais um do que o outro. Sabe, queridos, o preferido do pai, que acha que o mundo é sem regras, está muito enganado. Então, querido, não tenha filho preferido. Eu quero agora com vocês apresentar a terceira responsabilidade de um pai. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 a 12, você pode ler em casa. Eu quero ler pelo menos um versículo com você aqui nessa noite. 1 Samuel, capítulo de número 2. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Olha o que diz o texto do versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importava com o Senhor. Isso é o suficiente, depois você lê em casa o restante do capítulo. Terceira responsabilidade do pai é educar os filhos. O capítulo 2 de 1 Samuel fala que Eli era o sacerdote da igreja, do templo. Os sacerdotes tinham uma responsabilidade muito grande. Além de cuidar do povo da igreja, representava o povo perante Deus, o sacerdote também era espelho para a liderança e para os liderados. É interessante notar que os filhos de Eli foram crescendo ali no santuário, sabendo que o pai era o líder, o responsável por tudo, só que o pai era um pai que não sabia educar o filho. Logo quando pequeno, os filhos de Eli começavam irreverentes dentro da igreja. Eles não prestavam atenção na pregação do orador. Ele não dava a mínima bola para os louvores cantados no santuário. E Eli, olhando para o filho, não tomava atitude. Os filhos foram crescendo assim na igreja, no santuário. Os filhos não paravam no santuário, estavam mais fora do santuário do que dentro. Ele olhava para os filhos e não tomava nenhuma atitude. Alguns dias atrás eu vi uma mãe e uma criança, e eu fiquei impressionado com a atitude. A criança dava tapa na cara da mãe, e a mãe olhava para a criança e disse: que gracinha, que linda minha filha. E eu fiquei pensando, não sabe o futuro dessa criança. Certa vez um jovem foi condenado à morte nos Estados Unidos, e ele, no dia da sua execução, ele fez um pedido às autoridades, que trouxesse a sua mãe ali, para ele dar seu último abraço, seu último adeus. Então as autoridades de alguma forma trouxeram aquela mãe ali no momento da execução, de frente para o filho, e o filho correu e abraçou a sua mãe, e ao abraçar a sua mãe, ele deu uma mordida na orelha da mãe, tão forte que a mãe gritou. Ele olhou para a mãe e disse: mãe, essa mordida aqui é porque a primeira vez que eu cheguei em casa com um brinquedo alheio, você disse que eu era esperto, que eu era inteligente, que eu era muito esperto. De lá para cá, eu venho apenas aumentando os meus furtos e roubo, e hoje estou sendo condenado, porque você não tomou uma atitude, porque você não me repreendeu quando eu fiz algo errado. Hoje eu estou morrendo aqui por culpa sua. Os filhos de Eli eram assim. O pai não tomava nenhuma atitude. Quando você lê 1 Samuel capítulo 2, a partir do versículo 13, a Bíblia diz que aqueles meninos se tornaram homens, e eles tornaram-se sacerdotes. Quando o povo de Israel chegava para oferecer o sacrifício, estava cozinhando ali a sua alimentação, diz que os filhos de Eli pegavam os garfos
e aonde eles colocavam na panela, o que tirava era deles. As pessoas reclamavam, falavam, mas você está fazendo errado. E ele disse, quem disse que eu estou fazendo errado? Ele roubava a comida dos ofertantes. As ofertas que eram para oferecer em sacrifício ao Senhor, eles levavam para a casa deles. E ouviu-se o boato dos filhos de Eli por todo o Israel. A mensagem chegou a Eli, ele disse, não posso fazer nada, já são grandes. Sabe por quê? Porque quando os filhos eram pequenos, ele não tomou atitude. Provérbios 29, versículo 15, a Bíblia diz o seguinte: a vara e a disciplina dá sabedoria. A vara e a disciplina dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vai ser vergonha para os seus pais. Repetindo, a vara e a disciplina dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vai ser vergonha aos seus pais. Disciplina a criança, a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velha, não se desviará deles. Sabe, queridos, o pai precisa amar mais a Deus do que o filho. Eu sei que muitas das vezes dói dizer não a um filho, mas é melhor dizer não hoje, do que amanhã você sofrer muito mais. Eu sei que é difícil dizer para o filho, filho, às 22 horas você tem que estar em casa. E se ele não cumprir, precisa ser disciplinado. Eu sei que é muito difícil dizer para um filho, filho, você vai ter apenas 2 horas para usar esse celular por dia. O filho vai chorar, vai se espernear, vai gritar, mas se o pai sabe que é o melhor para o filho, se o pai sabe que o filho não tem discernimento entre o que é certo e o que é errado, entre o que pode e o que não pode, entre os sites que ele navega e o que ele não navega, é responsabilidade do pai dizer o que é que o filho deve fazer. Eu sei que é muito difícil para o pai dizer não, porque muitas das vezes esse não vai trazer raiva, ódio do filho, da parte do filho, mas o filho depois vai entender. O meu pai, queridos e amados irmãos, ele me criou, ele não conhecia nada de Bíblia. Ele não conhecia nada de Bíblia. Ele não tinha nenhum ensino fundamental completo. Era um homem leigo, totalmente leigo. Mas tem 2 coisas que ele me ensinou, que fez de mim o que sou hoje. A primeira coisa que ele me ensinou foi o trabalho. A importância do trabalho na vida de um homem. Eu ainda pequeno comecei a fazer tarefas de acordo com o meu tamanho. Nunca ele dava uma tarefa além da minha idade. E a segunda coisa foi respeito. Ele falou, filho, aprenda a respeitar as pessoas. Meu pai não precisava falar alto e nem pegar um chicote para mim entender o que ele queria. Apenas ele olhava para mim. Eu sabia o que ele queria. Respeito. Eu cresci respeitando as pessoas de idade, entendendo que as pessoas mais velhas merecem respeito. Eu cresci entendendo que os professores merecem respeito. Eu cresci entendendo que os padres merecem respeito, que os pastores, anciãos da igreja, merecem respeito. Mas se uma criança não respeita os seus próprios pais, você acha que ela vai respeitar os idosos? Você acha que ela vai respeitar o pastor da igreja, os anciãos, o diácono, a irmã? Não. Criança que não respeita os seus próprios pais, não vai respeitar nem as autoridades. E todos sabem, eu trabalho no sistema penitenciário, e todos os dias ali entra pai chorando, dizendo, aonde eu errei? Aonde eu errei? Porque quando o pai não disciplina, as autoridades vão disciplinar. O pai sabe aonde toca no filho, mas as autoridades tocam em qualquer lugar. Sem dó, porque as autoridades são o juízo de Deus para executar a sentença contra o criminoso. Então, queridos, Eli foi um homem que sofreu as consequências de não ter educado de forma correta os seus filhos. Quarta responsabilidade de um pai: ter tempo de qualidade para conhecer o seu filho.
Em 2 Samuel, capítulo 13, não irei ler o texto, lá fala sobre Davi. A Bíblia diz que Davi era um grande homem, era um general, era um chefe de soldados. Davi também, ele era rei em Israel. Além de rei, Davi também, ele era profeta. Além de profeta, Davi também era cantor. Ele cantou muitos salmos. Além de cantor, Davi também era tocador. Ele tocava harpa, ele tocava vários instrumentos. Davi tinha tanta função, mas existe uma função em Davi que ele não soube desempenhar. Que função era essa? O maior legado dado a um homem: pai. Pai. Davi não tinha tempo na sua agenda para seus filhos. No meio da correria do trabalho, de um lado para outro, conseguindo, quem sabe, o pão de cada dia e muito dinheiro, pensando, quem sabe, em viagens, ele esquecia que os filhos precisavam de tempo de qualidade. É interessante notar que no coração de Aminon surge um desejo ardente, uma paixão pela sua irmã Tamar. É interessante que Davi não percebe o que está acontecendo dentro da sua própria casa. Ele consegue resolver todos os problemas da empresa, do mundo em que ele vive, mas ele esquece que dentro da sua casa existem filhos dependentes dele. E o amor de Aminon por sua irmã cresce. E chega um momento que ele pede que a sua irmã venha até a sua casa. E ali ele pratica relação sexual com a sua própria irmã. A moça virgem, ela sai revoltada, desgostosa da vida. Ela tem um irmão chamado Absalão. Absalão fica irado contra Aminon. Essa ira vai crescendo no coração de Absalão. E o pai, ocupado com tanta coisa, ele não consegue entender e perceber que o filho, Aminon, Absalão, está a ponto de matar Aminon dentro da sua própria casa, abaixo dos seus olhos, porque ele está tão ocupado que ele não consegue ver isso. O tempo se passa e o desastre acontece. Absalão mata Aminon. Absalão então foge para bem longe. Davi fica chateado, chora a perda de seu filho. Passam-se 7, 8 anos. E Davi não toma a iniciativa de ir conversar com seu filho, de saber o que aconteceu. Não, ele continua ocupado com tanta coisa. Depois de 8 anos, Absalão volta para a casa do pai. Fica morando bem pertinho da casa do pai, e Davi não toma a iniciativa de ir na casa dele. Com o passar do tempo, a ira de Absalão por seu pai cresce. Ele fica tão com raiva do pai que agora ele quer tomar o reino do pai. E ele começa uma guerra contra o próprio pai, e o pai tem que ir embora, tem que fugir. O mesmo pai que destruiu o gigante Golias, o mesmo pai que liderava o exército inteiro, não conseguia liderar o seu próprio filho, porque não tinha tempo para o filho. A vida de Davi como pai foi um desastre, queridos. Precisamos ter tempo de qualidade para nossos filhos. Você conhece os sonhos dos seus filhos? Você sabe a cor preferida, que o seu filho mais gosta de fazer, com o que ele mais gosta de brincar. Você tem tempo para brincar com o seu filho? Qual foi a última vez que você brincou com o seu filho? Qual foi a última vez que você andou com ele? Você sabe os seus sonhos, as suas frustrações, aquilo que ele tem raiva, aquilo que ele não gosta. Um amigo sabe, conhece um outro amigo. A melhor coisa que você pode fazer por um filho é se tornar amigo dele. Um pai amigo. Porque quando nos tornamos um amigo dos nossos filhos, tudo o filho compartilha conosco. Ele compartilha quando tem uma frustração na escola, ele compartilha quando alguém está perseguindo ele compartilha a sua dor, a sua tristeza, quando ele está querendo namorar com uma menina. A primeira coisa ele vai contar para quem? Para o pai, quando o pai é amigo. Porque nós contamos as coisas para os nossos amigos, mas quando nossos pais não são nossos amigos, nós contamos para todos, menos para os nossos pais. Quinta e última responsabilidade de um pai. Josué capítulo 24, versículo 15, a Bíblia nos diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quinta responsabilidade de um pai: liderar a sua casa para servir a Deus.
O pai deve incentivar seu filho a buscar a Deus. O pai deve incentivar seu filho, comprando, quem sabe, livros, e entregando nas mãos dele, dizer: filho, leia este livro, um capítulo por dia, tal hora da manhã. Responsabilidade de quem? Sacerdote do lar, do pai. Filho, a partir de hoje você vai se inscrever em tal canal do YouTube, esse canal é uma benção para você, quem sabe vai lhe ajudar na vida financeira, na vida espiritual, você vai crescer. Incentivo do sacerdote do lar, do pai. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É responsabilidade do pai tomar a iniciativa como sacerdote, de prover tudo o que é necessário para o crescimento espiritual da sua família. É responsabilidade do pai educar, é responsabilidade do pai dizer não. O pai não pode terceirizar a sua responsabilidade. Ele não pode deixar a creche responsável para educar o seu filho. Ele não pode deixar a igreja responsável para educar o seu filho. Ele não pode deixar a televisão responsável para educar o seu filho. Ele não pode deixar a internet ser responsável para educar o seu filho. O pai não pode terceirizar a sua responsabilidade. Ninguém pode substituir a responsabilidade do pai. É um dever dele. Hoje é dia dos pais. Eu queria muito, nessa noite, apenas elogiar os pais. Mas Deus me disse nessa noite que eu precisava falar isso aos pais. Falar isso aos pais. Depois de cumprirmos todas essas cinco responsabilidades de um pai, queridos e amados irmãos, o pai, ele precisa proteger os seus filhos dos predadores. Ele precisa saber com quem os seus filhos estão andando, quem são as companhias dele. Eles precisam saber que site eles estão visitando. Eles precisam saber que tipo de desenho animado ele está assistindo, que filme ele está assistindo, em que canal ele está inscrito. O pai precisa saber disso. Ele precisa proteger os seus filhos dos predadores. E são muitos os predadores que querem tragar, destruir os nossos filhos. E assim como uma águia protege os seus filhinhos, o pai tem a responsabilidade de proteger os seus filhos. Último texto para nós encerrar nessa noite. Lucas capítulo 15, verso 17. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo de número 17. A Bíblia diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Novamente, caindo em si, disse ele: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Sabe, queridos e amados irmãos, o filho toma a iniciativa, usando o seu livre-arbítrio, a livre e espontânea vontade, de sair da casa do pai e diz assim: pai, estou cansado dessa vida. Chega, pai. Eu estou cansado de regras. Eu estou cansado de não. Até ali pode ir, até ali não pode ir, não pode andar com esse, tem que andar com aquele, tem que assistir esse programa, tem que assistir aquele. Não, eu estou cansado disso, pai. Eu quero, pai, a parte da minha herança, pai. E eu quero fazer aquilo que eu tenho vontade. Eu quero fazer aquilo que eu quero, pai. Diz a Bíblia que o pai entrega a parte da herança para o filho, e o filho toma a decisão de ir para o mundo. Enquanto tinha dinheiro, era festa, era farra, era alegria, era prazer. Mas um dia o dinheiro acabou, porque tudo nessa vida pode acabar. E quando o dinheiro acabou, as amizades, que na verdade não eram amigos, fugiram, foram embora. Agora ele está sem dinheiro e também está sem amigos. Ele precisa de um emprego, ele consegue um serviço ali para cuidar de porcos. Mas só que o patrão não estava disposto a pagar um salário para ele, então ele começa a comer a alimentação dos porcos. E aí o versículo 17 diz assim: caindo em si ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do pai, porque eu descobri
que o melhor lugar do mundo nessa terra é a casa do Pai, mesmo cheio de regras, é a casa do Pai. Sabe por quê? Porque quando o Pai diz não, é para a felicidade do filho. Alguns dias atrás, eu ia fazer uma viagem, e antes, 2 dias antes, não deu certo, tudo deu errado. Eu olhei para cima e disse: Senhor, o que aconteceu? Deus falou o seguinte: não. E eu, como um filho acostumado a receber não, eu disse: Pai, se é não, é não. Porque o Pai sabe o que vai acontecer amanhã. O Pai Celestial sabe o que vai acontecer numa determinada viagem. Quando Ele diz não, é porque Ele diz: filho, eu quero apenas livrar você de dores, de coisas ruins que podem acontecer contigo. Então nessa noite eu quero falar aos filhos e dizer: toda vez que o seu pai diz não, entenda que Ele quer proteger você, Ele quer cuidar de você, Ele quer que você consiga a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade. O filho da parábola entendeu depois de sofrimento, depois de tanto sofrer, mas você pode entender sem passar pelos mesmos sofrimentos do filho pródigo. Amém? Que Deus nos dê sabedoria como Pai, que Deus nos dê inteligência, que Deus nos dê o pulso forte para dizer não, que Deus nos ajude a ser amigo, que Deus nos ajude a ser intercessores pelos nossos filhos. Deus abençoe cada um de vocês, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e vamos cantar, vamos louvar nosso Deus. Glória a Deus. O pai dessa parábola, quando o filho tomou a decisão de sair de casa,
ele estava com uma consciência limpa, dever cumprido. A melhor coisa que tem é quando a gente cumprir um dever. Pode ser que você cumpra todos esses requisitos e o seu filho decida sair de casa, mesmo assim, porque no céu Lúcifer era perfeito, e o pai também. Ele tomou a decisão de se rebelar contra o seu próprio pai. Mas se seu filho decidir sair de casa, tenha uma consciência limpa, de dever cumprido. Mais cedo ou mais tarde, o seu filho vai cair em si e vai entender que o melhor lugar é a sua casa. Oremos. Pai querido, nesta noite, o Senhor como o Pai, um bom Pai, que quer o melhor para nós, nós queremos, ó Pai, aprender de Ti. Dá sabedoria aos pais nessa noite aqui, dá inteligência, dá sabedoria, dá pulso forte, ajude a dizer não quando precisa. Ensina, ó Pai. Vivemos numa pior das gerações que já existiu. Filhos irreverentes, que não respeitam os professores na escola, que não respeitam os mais velhos, que não respeitam as autoridades, seja ela eclesiástica, seja ela na área da política, enfim. Vivemos na era de filhos rebeldes. Ajude, ó Pai, que nossos filhos sejam filhos transformadores, restauradores. Que nós possamos também dar o exemplo como pai, não exigir aquilo que nós não fazemos. Que nós possamos dar exemplo através da oração, ao nosso filho ver nós tirando tempo para orar, tempo para ler a Bíblia, tempo para ler o Espírito de Profecia, tempo para estar envolvido no trabalho missionário, e assim ele possa aprender não só pelas palavras, mas também pelo exemplo. Eu te peço nessa noite essas bênçãos, a cada pai aqui, dando saúde, prosperidade financeira, prosperidade espiritual, prosperidade nos relacionamentos, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu